Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós vamos começar a conhecer nomes importantes da filosofia contemporânea, né? São os filósofos contemporâneos. Ah, Personagens que continuam vivo, continuam vivos no terreno das virtualidades, das imaterialidades lógicas, onde em uma universidade, né, no terreno dos mortos, né, nesse cemitério de associações logísticas, logísticas não no sentido comercial, mas no sentido da lógica mesmo, né? Até porque a academia ela é feita de percepções lógicas em um roteiro, né? Então você tem sempre essa ida a um centro cada vez mais centro, né? Cada vez mais próximo do ponto central da ideia, né? Dessa desse entendimento, digamos assim, que nasce procurando respostas, né? Então, se naquela época ou numa época atrás houve uma pergunta e houve alguém procurando respostas, houve essa fome por resposta, por soluções, obviamente essa fome ela vai voltar a nos assombrar, né? Essa dúvida ela vai voltar entre nós, né? Nós, se a nossa espécie dentro dessa vida de eu sei que você acha que você não é religioso, mas a gente vive uma vida religiosa, porque é a partir de registros, né? De perguntas procurando respostas. Então veja só, você tem pessoas que se perguntaram um dia dentro dessa organização de sentidos e elas previram que nós viríamos perguntar e construíram anti-perguntas, anti-estresse, antídotos para essa dor, porque a verdadeira dor do homem está na falta de respostas. Você está entendendo? Então, essa é a névoa. É quando o ser humano está dirigindo e de repente ele tá lá assim: Uai, eu não tô conseguindo enxergar. Aí ele tá perguntando: cadê a visão? 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 E aí ele começa a se desequilibrar. Aí quando pensa que não, ele vira ele perde o controle porque ele não tem mais visão e acaba saindo do é, acaba saindo da estrada, né? Então, essa é a história de muitos seres como nós e observativamente falando, compulsivamente observando sobre a filosofia dos costumes, nós desacostumamos a nos proteger rimando respostas, sempre assemelhando respostas, sinapticalizando a nós mesmos que nós vemos aquilo que não é visto, mas a gente revê e aceita, que mesmo não vendo está ali. O que? A nossa calma, o nosso controle, a resposta que nos deixa bem. Eu sei que tem pessoas aí que insistem em dizer, não, mas essa pergunta aqui não tem resposta, essa resposta não me é satisfeita. E aí a gente senta na cadeira e aprende a se tornar estudante e a amar a falta de sabedoria, né?
Porque se você não conseguir sentar e amar a falta de sabedoria para ser um estudante, você não vai aprender nada, porque não existe nada para você aprender nessa vida. E essa é a sabedoria. A única coisa que a gente precisa é caçar uma resposta para esse instante valer. E aí a gente se sente, né? A gente se sente bem e não sofrendo dor, né? Na frequência de uma dor. A gente se sente superando a dor. Ah, então hoje a gente vai conhecer um personagem desse elemento, né? Dessa carreira filosófica. O nome dele, né? Ele é considerado, ele está no templo contemporâneo. Ele está nesse contemporâneo, ou seja, no comportamento atual. É, isso mesmo, no comportamento atual do candidato a sobreviver, a ser vivo, né? Então nesse controle aqui, ó, nesse controle aqui, né? Nesse controle, ele está ele está é, a trabalhar esse comportamento atual, né? O comportamento dos seres atual sobre as perguntas atuais, né? E as necessidades de respostas para elas, né? Porque a gente tem que uma frequência, uma força que vai dar uma frequência de informações que escala um encontro, né? Um domínio. Fred, um órgão, né? Em contração aqui, ó. Então você freia essa dor. E essa dor, ela procura ser drenada por uma informação que vai descontrair uma ação. Então a gente tem o Fred Rich. Fred Rich. O Rich é a reação propagada por essa força. Então FR aqui, ó, essa divisão aqui, essa divisão, ela tem esse espaço de ação e reação amostral. E no gráfico dela, o Friedrich, ele está sendo caracterizado aqui para nós como uma energia Hegel. Por quê? Esse Rich, dessa reação que informa a descontração de uma ação, por exemplo, você tem um camarada aqui e após ele comer algo, né, levar algo, ele pegou e drenou esse algo sobre essa carga, né? E aí existe um universo dessa soma que estabelece para nós um capítulo para a gente perguntar, né? Para a gente perguntar sobre o ser, né? Sobre o sofrimento do ser depois. Sofrimento a posteriori, né? Então, depois dessa carga, a gente consegue ver. Então, existe os tempos de se carregar e as visões diferenciais desse templo, né? Então, a gente tem esse templo de Deus ministrar a nós esse conhecimento,
radial. Radial vai ser consubstancialmente a essa ação que vai desescalar essa carga, né, numa escala de transformá-la em, olha só, em um equilíbrio, em uma reta, né? Então isso daqui, ó, é um fim, né? É o fim ou um começo. Nesse caso, o radial, ele ganha, né, uma altura. Radial, né? Então, existem vários recursos para isso, né? Numa época que você não tinha muito a que se descomportar, descomprimir, entender de tecnologia e computação e envolvimento com radicais tecnológicos e processuais, você tinha um processo que era bem digno, que era saúde e o entendimento da variabilidade de pessoas sobre os sentidos dos cuidados autônomos. O que isso quer dizer? A gente está falando dos investimentos pessoais. A gente está falando de como que um conjunto de pessoas, né, a partir do Friedrich, a partir do Fred, o que seria o Fred? O Fred você dá para esse conjunto de pessoas uma unidade de relacionamento igual, que causaria uma frequência de relacionamento potencial igual. Só que dentro desse igual, desse Fred, né, a gente dessa fratura, dessa frequência, dessa onda, por exemplo, eu vou dar um lápis para todo mundo. Todos esses elementos do conjunto vão receber esse Fred. E aí a gente começa a olhar para cada um sobre a comportação desse elemento, desse Fred. A gente começa a ver os reach que eles vão fazer. E começa a criar as perguntas isoladas ou associativas ou em conjuntas. Para, com o passar do tempo, ver quais são os reaches que eles vão reger. Friedrich Hegel, né? Por quê? A gente consegue deixar, né, entendido que quando a gente deixa livre a manobra do encontro, da relação, as pessoas elas tentam se imprimir. Elas tentam falar aquilo que elas tentam usar esse Fred para fazer o Rich demonstrar o Hegel que mais está nelas, né? Que elas querem se mostrar. Quando elas estão livres no universo, quando elas não têm particularidade com ninguém, com nenhuma estrela, com nenhum planeta, com nenhum risco. Aí quando você dá o mesmo objeto e orienta eles para manobrar esse objeto, por exemplo, pinte esse quadro, me pinte, né? Pinte uma coisa assim e eu quero a coisa mais perto da perfeição, né? Eu quero a igualdade, eu quero que vocês imprimam isso, todos vocês do conjunto. Então eu dou o Fred, esse é o Fred, né? Eu dou a caneta e dou um comando, eu prendo eles nenhum caminho. O meu interesse é aplaudir, é avaliar eles, se eles vão imprimir para mim a coisa presa nessa autoridade. Então eles não estão mais livres. Eles não estão falando o que eles estão sentindo, eles não estão nessa função. Eles estão na função
da minha autoridade, que é pintar igualzinho o que está aqui, né? Pintar o elemento que eu estou mandando pintar. Eu quero vocês utilizam essa caneta para pintar igualzinho o que está aqui, ó. Igualzinho, por exemplo. E aí a gente vai ter essa obrigação, e essa obrigação vai desmontar uma variação de personagens e vai reger eles, né? Reger, registrar. A gente vai ter essas informações que vão ser levadas a cálculos humanos. Cálculos são massas, são registros, são denotações de matérias para autoridades. E aí, o que acontece? A gente tem registros de seres sobre autoridades e a gente consegue separar os seres sobre autoridades de desenvolvimento frágil, ou seja, desenvolvimento com matérias, né, com valores associativos às matérias. Então isso é um exemplo, né, para fazer esse tipo de dados, né? Você tem essas almas em poteatórios, né? Não é almas em purgatório, não. Almas em poteatórios. Por quê? Em uma sala você consegue purgar os alunos prendendo eles. Tá preso na minha autoridade de pedir padrão. Estão todos presos na minha autoridade de pedir padrão. Padrão de quê, professor? Padrão de raciocínio. Padrão de comandos, né? Padrão de lógica. Vocês estão presos na lógica desse universo. Que universo é esse, professor? É o universo que o homem está se desmontando para montar algo que é padronizado para o seu conhecimento superior, o seu conhecimento extraterrestre, extraditório, né? Então é aquele que está do outro lado aqui, ó. Aquele que está olhando do alto para tudo isso e está dominando alguma coisa. Desculpa. Então, beleza. Esse camarada é um filósofo, né? É um cara que estuda os filos dessas forças orgânicas, dessas forças de organizar os seres humanos. Ele estuda esses filos. Vamos ver o que é filo? É um grupo que agrupa seres vivos que partilham características evolutivas comuns, estando entre reino e classe e hierarquia taxonômica. E como eu consigo desorganizar ou organizar eles? Cada um tem características, e aí as características criam para nós poder de visão. Por exemplo, a gente tem a identidade desse camarada, a gente tem o grupo familiar. Então a gente tem aquelas paradas, né? O reficofage, né? E tudo isso são escadas para nós acessarmos esse consciente de padrões humanísticos, digamos assim. Você não acha que isso é um barato? Cara, isso é um barato legal pra caramba. Imagina você sentar numa praça, você assistir o público, né?
você criar uma loja e você assistir o público que vem à sua loja, ou conhecer aquele que não vem. A partir dessa relação, você consegue até mesmo conhecer a ti mesmo, que tenta homenagear essa loja, colocando ela como se fosse a imagem da sua alma em processamento de vendas, né? No sentido assim, apelativo dos poetas, das ideias. Mas é isso, você consegue sentar e ver as pessoas e até mesmo descrevê-las em dados de reconhecimento extraditório, né? Mas para isso você precisa de plantar inteligência, você precisa de reconhecer padrões, porque isso é um efeito computacional, né, biologicamente falando. Filósofo alemão Hegel foi um dos maiores expoentes do idealismo cultural, né? O que é uma sociedade ideal? O que o padrão cultural faz? Por exemplo, o padrão cultural ele é uma roda que ele é um campo, é como se fosse um campo que é um campo elétrico, um campo humano, né? É um campo da humanidade, de um país, das unidades de um país, idealismo cultural. É um campo que é protagonizado pela associação da humanidade de um país, né? E aí o que acontece? Esse campo, ele pode ser idealizado, mas como que a gente vai idealizar ele se as pessoas mentem e às vezes mantêm suas mentiras até que eles possam colher frutos da mesma? Como que a gente vai revelar a verdadeira verdade para criar uma cultura um idealismo cultural baseada nela? A gente vai guerrear contra a mentira, a gente vai assassinar a mentira. A gente vai colocar em guerra essa mentira. Como? Uai, colocando a sociedade acadêmica, a filosofia num plano mais gerencial. Ou seja, a gente vai implantar educação e vai escolher idealizadamente temas para essa moral e ética desse país, né, desse povo, dessa cultura, né? Então, qual que é a maior arma que a gente tem? Ficou clara, né? Ficou claro. É a educação. A educação é a maior arma que a gente tem e ela está prendendo, ela está assassinando com força todas essas mentiras que são mantidas pelos seres humanos para gerar frutos mentirosos, frutos inseguros, né? Por exemplo, uma criança que mente que está passando mal para não fazer as suas obrigações dentro desse idealismo cultural, que é ele ir para a escola. Tá mentindo. Nós sabemos. Mas dentro dessa mentira existe uma natureza, existe um motivo maior. E aí a gente começa a ver os sentimentos por trás dos pertencimentos, né? Os inimigos públicos, né?
aquele convívio com os eleitos, no sentido dos amigos de sala, das escolas, né, da região. Por que que existe em alguns dias uma força que a pessoa precisa maior do que a outra? Será que é as exigências? Será que é o contato com as pessoas? Será que é a importância ou a desimportância? Então aí mora esse encontro com a verdade. Então você começa a observar que isso é poderoso, né? Isso é você conseguir ir cada vez mais caminhando pro centro dessa verdade, né? Por quê? Porque todos nós temos esse ser mentiroso, essa serpente, esse sermente do roso, mente do Hegel, né? Mente do Hegel. Por quê? Porque nós somos hidratados por autoridades que regem e somos filhos da tentativa de aparecer bem para essas autoridades. Só que às vezes a gente não consegue entrar no clima, isso é normal. É normal no sentido das famílias, né? No atendimento, né? Nas dificuldades, isso, aquilo. Interesses, né? Isso a gente fala em genética, né? Você começa a desprender a celularidade, o acesso a esse tipo de verdade, a esse tipo de recreação, sobre a impressão dos genes, a luz do gene, né? Uma certa imagem relativa e propensoada no sentido do plano da realidade, né? E até então, quando a gente fala, a gente está num plano teórico, num plano da ideia. Mas quando a gente começa a supervisionar, observar essa linha de raciocínio na realidade, a gente vê que funciona essa lógica, né? Que tem um cognitivo matemático, existe umas similaridade, um traço colinérgicos que encaixa, né? E aí a gente assume isso como verdade e acha condições de provar ela na, nas teorias, nos testes práticos e tal. Baseou seus estudos então aqui, ó, idealismo cultural alemão, né? Esse é alemão. A mão, ela diz muita coisa. E sua teoria ficou conhecida como Hegeliana. A mão, ela é uma função do segundo grau. Na verdade, a mão é uma calculadora. A mão, ela consegue acelerar ou desacelerar princípios processuais no organismo, né? Entendimentos logísticos, né? Coragem ou, ou medo, ela é uma dualidade, né? Só que essa dualidade ela pode se tornar várias sentenças numéricas, né? Desescalando pelo corpo. Por quê? Isso se chama precisão sobre o domínio da profissionalização que é estabelecida pela prática dos contatos. Esses temas estão reunidos em suas principais obras: Lições sobre História da Filosofia, Fenomenologia do Espírito. Então, olha só. Como que o espírito funciona? Isso em 1807. Ele já estava se perguntando. Ele era uma pessoa que estava querendo apresentar para o público algo que está dentro das pessoas, mas elas às vezes esperam no tempo certo para dizerem que é normal. Só que ele já fala assim: não, eu sei que isso
em algum momento fica normal, mas tem um momento que não é normal. E esse momento, ele é um momento de virada, né? É até chegar no fenômeno, a gente tem o reconhecimento daquilo que faz chegar no fenômeno. Princípios da filosofia do direito, né? Então, por que que as pessoas elas precisam começar a pensar na competência de dividir tarefas, ter o direito de participar e por que que elas precisam de princípios para administrar isso? Porque a gente começa a perceber que em algumas pessoas elas demoram mais, outras pessoas demoram menos para entrar nessa relação de princípios. Mas por que que existe essa demora? Será que ela é conveniente aceitar ou a gente pode colocar que a gente pode mexer no universo e dizer o que demora para algum, né, para alguma coisa é no tempo certo para outra. Então, para cada um dessas pessoas tem uma demorada, né? E essa demorada, se você encontra a sua demorada, você consegue achar o tempo e está no tempo certo, porque isso é relativo e isso não cabe às pessoas dizerem que é, esses princípios eles não são questionáveis, eles são rígidos e estáticos, né? Não, as pessoas elas são dinâmicas, na à toa que nós, com o passar do tempo, nessa época que começamos a chegar na revolução que traria a democracia, né? Dividiu o espírito, ideia e razão. Ele começou a fazer essas divisões para analisar o espírito em coisas que são ideias que surgem do contato com as pessoas ou com as matérias e da razão, que geralmente é aquilo que o organismo primariamente precisa, né? Ou seja, o equilíbrio. E aí, às vezes, o equilíbrio, quando ele tem o equilíbrio ou quando lhe falta o equilíbrio, faz ele ter ideias para cuidar delas ou para caçar ideias. Olha que legal, né? Olha que massa. Você tem é, ideias e razão. Ele separou o espírito nisso, certo? Esse é o espetáculo do homem. Por quê? Olha só, quando ele está em equilíbrio, né? Ele pode estar, né? Ele pode ser, né? Mas quando ele está sem equilíbrio, né? Para cá ou para cá, né? Quando ele está desequilibrado, qual que é a cena dele? É ele procurar ideias, ele caça ideias para se equilibrar. Quando ele está com a razão, ele cuida das suas ideias. Esse é o espírito, né? Quando eu estou com a razão, né, sobre todos os demais num jogo, por exemplo, a gente fez o jogo, eu estou ensinando você e você, não, isso não pode ser assim, não. E aí eu sei que pode, eu estou com a razão. E aí eu tô todo equilibrado lá assim e você lá assim. E você, não, isso não pode estar certo, eu não posso estar perdendo, não. Isso aqui eu vi que é isso aqui, não, eu vou ganhar isso aqui. Aí eu lá assim, porque eu tô com a razão. Agora, quando eu não tô com a razão, eu sou a pessoa desestabilizada procurando o equilíbrio. Não, não, mas eu tenho que aprender isso aqui. E aí, você, bem-vindo à sua sala de aula. Bem-vindo ao seu medo de ir na aula, à sua vontade de ficar em casa. Ahn,
essa caça por equilíbrio e essa análise preditiva de temer aquilo que pode te desequilibrar, já que foi tão difícil você conseguir se equilibrar nesse dia na sua casa, né? Nessa noite de sono, nesse acordar para o dia. Foi tão difícil você conseguir o equilíbrio que você não quer soltar ele fácil, ou você entrar em uma via que preditivamente, estatisticamente, te manda uma porcentagem muito baixa de equilíbrio, e com certeza você vai ter que lutar uma vida, você vai ter que lutar muito para chegar no equilíbrio no seu eco, né? Na sua consciência. Existe essa imagem e é por aí, esse registro, esse Hegel, né? Hegel. Tá. Então, já a dialética, segundo ele, seria o movimento real da realidade que teria de ser aplicado no pensamento, né? Então, a gente tem um movimento real, né? A gente falou aqui, comentou da verdade, porque a dor ela mente, né? A dor ela mente. Ela mente por fazer análise preditiva. Né? O cara, o seu filho às vezes está gritando lá assim: ah! Por que ele está chamando tanta atenção assim se a dor ela não é desse tamanho? Porque ele fez uma análise preditiva para chamar a sua atenção, porque ele conhece você e sabe que você não vai dar atenção se ele não fizer essa dor parecer que é desse tamanho. Você começa a entender isso? Que existe a inteligência, a razão de um grito, por mais que ele não revele a verdadeira dor do homem, então você consegue perdoar, né? Então você consegue dizer que o seu filho ele diz a verdade. Não, mas ele tá mentindo. Não, ele não tá mentindo. Não tem ninguém mentindo. Ele só tá conseguindo, ele só tá com pouco jeito de dizer a verdade. Nesse caso, a gente vai ter que fazer pesquisas para encontrar a verdade que ele está dizendo por essa porta de expressão f de x, ok? E aí existe essa dialética. Segundo ele, seria um movimento real da realidade que teria de ser aplicada no pensamento. Então a gente tem que criar uma porta, uma via de trazer a mente para a realidade. Tá. Às vezes a gente tem uma distância aqui, né? Certo. Só que a gente tem os tons certos e os tons desacertos. O que eu quero dizer, pessoal? Que quando o seu filho grita, quando a pessoa grita dizendo dor, ela está dizendo a verdade, ela está colocando a mente dela para exposição da realidade. Só que, às vezes, o tom, ou a característica, ou a distância, ele começa. Ou, por exemplo, a forma como ele faz para dizer aqui, ó, para passar da mente para a realidade, a dialética que ele utiliza, não é a que a gente vê na realidade. A gente precisa, né, precisa de um mapa dialético. Quando a gente tem um mapa dialético, tudo que a mente diz ser
a gente vai conseguir ver verdadeiramente na realidade e não aquilo que aparentemente aparece ser, né? Então, essa que é né, a característica desse pensador, desse filósofo, construindo essa dialética para poder criar um mapa de redes, né? Mapa de registros de seres humanos sendo controlados por impulsos de dores, né? Essa dialética, né? Tá no dia, é o dia dele, dia, ó, é uma contração de uma informação com a atenção que busca é, esse ângulo, né, de reagir e escalar acentuadamente. Ele é, né, o máximo, né, o limite dele poder ser. Ele é o esticado Ica. Ele é o esticado da informação. Se ele é o esticado da informação, ele está no limite da expressão e esse tom vai nos levar ao que verdadeiramente ele quer dizer, a alma dele quer dizer, a mente dele que sofre, né, de desequilíbrio. E aí a gente consegue dar o diagnóstico do desequilíbrio a partir da análise dialética. Dialética. Diagnóstico. Ica, Ico. Som, ele é. Ele é som, Ica, Ico, equilíbrio, dia, dia. Dia, o dia, ele é um ponto, ele é uma porta, ele é uma importância. É o que nos traz a vida de hoje, é que nos dá acesso ao céu, dia de hoje. Legal? Então, hoje é o seu dia, hoje é o céu dia. Que dia mais feliz. Hoje é o céu dia. Quando você acordou, você abriu a porta para o seu dia. Entendeu? E aí existe toda essa construção que às vezes as pessoas elas até assumem uma caricatura de corroboração midiática, né? Corroboração de excessos de saturações para dizer que isso é passado. Mas porra, isso que é e sempre será o mais presente nosso. Não podemos deixar isso cair no costume, né? E, e como que a gente não deixa isso cair no costume? Com o jejum, né? Você pode até rir, mas o jejum é a coisa que salva. Só que às vezes as pessoas elas meio que se amarram em é, sintagmas, né? Em particularidades midiáticas, né? Em corporações midiáticas. E acham que jejum é só de alimento. Mas não. O jejum é jejum de tudo que dá atividade. Até mesmo o Fred, que eu citei, né? Toma aqui, ó, o Fred. Qualquer Fred que você tem na atividade da sua necessidade precisa de jejum. O jejum da escola é a férias. Você não torce para chegar às férias e quando chega às férias você não vê a hora de voltar para a escola. Eu sei muito bem disso.
Quando você fica muito tempo com sua mãe, ou com seu pai, ou com os dois, você não torce para chegar a hora de ir para a escola, para chegar a hora de ficar com a tia, para chegar a hora de ir namorar, para chegar a hora de sair com o cachorro. Se você sai sozinho com o cachorro, não sei. Então, o jejum, ele salva essa porta. Porque quando a gente tem essa porta, né? Quando a gente encontra outra pessoa, essa porta ela muda, porque ela é meio que ela é apegada ao campo de acesso lá. Então existe uma sensorialidade sua que é pelo lado sensitivo, sensorial, essa acessorialidade sua controla esse céu que vai para o seu interior, né? Que faz você se interiorizar com esse céu, né? Esse céu, porque quando a gente dorme, a gente vai para o paraíso, né? A gente vai para o paraíso, não, a gente vai pro universo, digamos assim, a gente faz uma viagem para o universo do sonhar. Quando a gente acorda para o paraíso, a gente entra nesse céu. Você entende? Bom, então Hegel, esse terreno de eleições de escalas de dados de para trabalhar os mapas celulares, né? Para trabalhar essas áreas da mente que a gente falou aqui, ó, que a gente supracitou aqui. Mente e realidade. Platão, ele utilizava esse tipo de acorde aqui, ó. A gente tem uma corda e uma vibração que pode ser causada pela corda. Só que a gente tem vários pontos da corda e a gente sempre pode dividir esses pontos com uma técnica. E a técnica faz o homem caçar padrão para acessar a técnica, até que ele se dê por infiltrado, né? Por isso. Até que ele se vê puro por isso. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem esse mundo natural e o mundo das ideias. E aí você começa a ver que a, o, a, é, você percebe aqui, ó, que essa obra do Frederick, ela é ela bebe da cosmologia do Platão, né? Que ó, é, é, idealismo cultural. É, onde que eu tava aqui? Ó, ideais, né? Idealismo cultural. Ideais. Idealismo cultural. E técnica, nessa corda a gente tem a música, né? No sentido técnica musical. Nesse sentido de acorde. Só que quando você acorda para a vida, você é essa corda para a célula, né? Você se torna essa corda. E a cultura que faz você se unir a outras cordas precisa de estar segura. E isso é a sociedade. Então a gente vai tentando colocar a sociedade em conjunto para ter cada vez uma via harmônica, né? Para não se desestimular sobre esses efeitos nesse universo de possibilidades acordísticas, né? Então a gente até mesmo vai se tornando um colecionador de conhecimentos. E isso é
registro, Hegel, né? É irrigações. Você pode, você pode até mesmo observar que a partir de uma fonte de irrigação, né, seja ela torneira ou até mangueira, quando você se envolve a ela de forma de dedo, na forma de dedos, você consegue mover essa mangueira, você consegue mover esse jato e transformar todo o universo sensitivo, porque você cria o entendimento da assessorialidade, algo que os organismos vivem por isso, né? Eles têm um contrato com a assessorialidade, né? Esse é o contrato capital, né? Contrato com a assessorialidade, né? Até que a gente conseguir um padrão terminal, né? Um Jesus, né? É a hora do Jesus, a hora de morrer, a hora de parar. Então, um contrato capital também, contrato capital, a hora de pagar a conta, a hora de parar, pagar, parar, a hora de jejuar. Jejuar para quê? Para comida? Não, para qualquer coisa. Qualquer atividade de ligação harmônica, ligação orgânica, nesse sentido. Deixa eu ver aqui. Ahn, Bom, então no próximo vídeo, ficamos por aqui. E no próximo vídeo, quem sabe a gente incrementa mais vibrações, mais concordações ou desescalas logísticas de lógica, né? Eu não vou falar logística, desescalas lógicas de contrações para esses tipos de brincadeira com esses acordes, né? Com esses desenvolvimentos de acesso intelectual para a obra desse personagem que é vivo nesses cemitérios, né? Entre nós, nessas academias, universidades, bibliotecas, museus, principalmente nos costumes de processamento e acordos do acordo que nos acorda a acordar, concordando com todo aquilo que tem concordância nesse, nesse famigerado acordar das ideias, dos conhecimentos, das, das formas que a gente tem hoje em dia de poder acordar, né? Principalmente quando a gente tem o conhecimento dos acordados e até mesmo passa por filtros, né? Ou interesses de descrição desses acordos, né? A gente passa por paqueras subliminares, digamos assim, brincadeiras à parte, a gente ao tempo todo suspeito, a gente é ao tempo todo pactuado com esse, esse, esse lado do saber, né? Essa tentação do homem de entender a nós sem dizer que ele está por nós entendendo, né? Que ele é desse mundo, né? Então tem essas cognições aí, essas cargas, esses pesos que envolvem muitas pessoas, né? A gente sabe disso. E aí, preceituosamente, essa sabedoria ela tem se tornado uma arma de adoecer as pessoas em psique, né? Porque por que você queria isso? É doente. Mas eu só queria revelar uma verdade.
Eu só queria achar condições de revelar e até mesmo participar dela, né? Trabalhar com ela. Até porque isso, se isso é uma verdade, a gente precisa de é, reconhecê-la, ok? E não adoecer sobre processos de cirurgias subliminares, né? Você vai lá e vai cauterizar alguma coisa na arte da conversa e do julgamento doente, na arte do comprimidinho de insensibilidade crítica, de, né, de, ah, de ter que pagar, ter que ir atrás de uma coisa, de fomentar, né, de irrigar essa semente de desinstalação de uma verdade, né? Eu vou desistir dessa verdade porque, segundo o médico, eu acreditar nessa verdade me faz mal, me faz doente, me faz psiquiatricamente, psicologicamente incapaz de me ligar à sociedade que é feito dessa verdade, né? Sobre os trabalhadores que trabalham e sentem essa verdade, são sentenciados por ela, né? Ou vão aceitar essa verdade e vão reconhecer que o mundo é mais forte, é mais seguro, é mais feliz, com todos conseguindo, né? É, conseguindo cumprimentá-la, né? Saber que o que existe em nós são ângulos dessa verdade, né? Que essa verdade causa e às vezes a gente precisa de se proteger dessa verdade, porque às vezes essa verdade mata também, ok? Mas mata sem natureza para matar, ok? É, um abraço para vocês no próximo vídeo, né? Sem pressa, a gente continua conhecendo essa bibliografia, a história desse filósofo contemporâneo, né? Bom, um abraço para vocês e fui!